Bora lá, pessoal, estamos hoje para mais um episódio aqui do nosso podcast Bastidores. Hoje temos um episódio muito especial com uma pessoa muito importante na trajetória do escritório. É uma amiga pessoal minha também, é uma mulher de força, de coragem, que inspira outras mulheres tanto dentro do escritório, dentro do BBMD Advogados, quanto Brasil afora. Porque Muriel Lopes, ela foi campeã nacional, né, Muri? Do Festival Nacional de Tradição Gaúcha de 2025. E ela foi campeã declamando poesia feita por ela mesma. Então, além de uma boa declamadora, uma boa advogada, ainda assim é uma poeta de suma qualidade, uma mulher diferenciada no mercado, uma mulher de conhecimento, empoderada. Eu gosto muito dela, realmente é uma amiga pessoal. E hoje, o tema é assim, constância, força feminina, identidade e virtudes que transformam carreiras. Muri, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Estou muito emocionado aqui, até me atrapalhei na entrada, porque realmente para mim é marcante te receber, porque eu conheço muito bem a tua trajetória, inclusive tu é natural da mesma cidade que eu. Não sei o que isso quer dizer, mas eu acho que o pessoal de lá nasce bem, né? É o destino. É o destino. Muri, então muito obrigado por ter vindo. Eu sou Isaac Bertolini, pessoal. Estou com meu colega, meu sócio também do escritório, Lucas Rolim. E vamos tocar esse episódio aqui que ele vai ser de muita valia. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui no podcast do escritório. A gente pode dizer assim, como a gente já brinca lá dentro do escritório. É a oportunidade que a gente tem de nos vermos, né, nos episódios e também ver outras pessoas que a gente admira. Isso tem sido de grande valia para todos nós, aprendermos com as pessoas de fora e também com os nossos colegas, com a trajetória de cada um. Então, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouco da minha com vocês aqui hoje. Sensacional, Muri. Prazer estar te recebendo. Tu que é a imperatriz do escritório de São Paulo, sócia de São Paulo, né? Coração do Brasil, no que tange o escritório, é tocado por ti. É uma grande responsabilidade, né? E é uma realização de um sonho, né? Eu já comentei isso várias vezes com o pessoal do escritório. E, se vocês me permitem, é até uma realização de um sonho estar aqui hoje no podcast do escritório, do qual eu sou sócia, vestida com um traje típico do gaúcho, da mulher, da prenda, que representa quem eu sou e quem é a minha família e o que eu acredito. E eu falava agora há pouco para minha mãe, eu mandei uma foto para ela e disse, vamos acreditar nos nossos sonhos, porque eu sempre imaginei que um dia eu ia ser convidada para falar sobre a minha trajetória profissional e ia contar um pouquinho também de quem eu sou realmente, assim, o que isso me levou, aonde isso me levou a chegar. Então, para mim, é uma realização de um sonho também, saber que eu sou advogada, mas que eu também sou a Muriel que é prenda, que é declamadora, e que isso é valorizado por aqueles que estão ao meu redor profissionalmente também. Então, muito obrigada desde já pelo convite. Top, Muri. E para o pessoal te conhecer um pouquinho, entender um pouco a tua trajetória, o que te trouxe para o escritório, que te trouxe até aqui hoje, né? Como que tu te tornou uma poeta também. Conta para nós qual que é a tua história. Eu venho de Cachoeira do Sul, né? Eu acho que tu estava falando antes, quem bebe a água do Jacuí, né? Eu acho que tem um pouquinho de diferente, alguma coisa de diferente. O gaúcho por si só é muito bairrista, ama sua terra, sua cultura. E eu venho de uma família, né, que valoriza muito, que sobrevive do campo, né? E desde pequeno meu avô fez com que a gente aprendesse a valorizar, não só explorar o campo, mas fazer com que a gente entendesse como é que era o processo da terra. Não posso só explorar, eu tenho que plantar árvore na beira do rio para que não haja a erosão, eu tenho que cuidar do solo para que ele seja fértil, e isso é nas nossas relações, na nossa vida. A tradição para nós, para nossa família, ela não é algo que a gente vai lá no CTG, no Centro de Tradições Gaúchas, e cultua esporadicamente. Não, ela é a nossa casa, é a nossa família.
é aquilo que a gente chama de filosofia de vida nossa, né? Não é aquilo que se perdeu, é aquilo que está vivo e que a gente consegue cultuar e que a gente cultua acreditando que é o melhor para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, para as relações das pessoas. Então, é a nossa filosofia de vida. Então, quem eu sou parte dessa filosofia de vida, em todas as relações que eu me disponho a ter, sejam elas profissionais ou pessoais. E como que o direito entrou na tua história? A relação com o direito e com a declamação, eles são muito próximos, assim. Eu comecei a declamar, eu tinha 4 anos. Minha primeira competição num rodeio artístico. Quando tu fala bem, automaticamente, ou né, as pessoas acham que tu fala bem, porque falar bem é um mundo, né, muito extenso, assim, né? As pessoas automaticamente te ligam a profissões em que a fala, né, é um exercício constante. E o direito veio nesse sentido. A menina ali fala bem, acho que ela vai ser advogada. E aí depois jornalista, e aí depois eu realmente entendi que eu queria mesmo ser advogada. E fazer o direito. Primeiro a gente passa pelo que ela faz, vou fazer concurso, não vou, né? Mas advogar sempre esteve ali nas primeiras opções da minha vida. E tu acredita que nasceu poeta primeiro ou primeiro nasceu advogada? Eu não acho, até não me considero uma poeta, assim. Gostou? Que pergunta né? Profunda, né? Não acho que eu sou... Eu tenho tantos amigos, inclusive poetas, né? Que, enfim... Ganhou um campeonato nacional. Peraí. Mas eu acho que todos nós podemos, de alguma forma, fazer poesia. Mas se quem nasceu primeiro foi advogado ou foi poeta, eu comecei a escrever primeiro no CTG, né? Eu exercitando essa parte no CTG. E o direito, ele nos ensina, né, como colocar as palavras da melhor interpretação e tudo mais. Então, acho que uma coisa completou a outra. Mas primeiro veio essa parte dentro das entidades tradicionalistas onde eu cresci. E o quanto tu acredita, Muri, essa passagem tão viva dentro dos CTGs ao reflexo dentro da tua profissão, assim, por exemplo? Tudo. Ali eu tive a primeira noção de valores e também a primeira noção de responsabilidade. Existe um filósofo dentro do movimento tradicionalista gaúcho chamado Luiz Carlos Barbosa Lessa. Ele elaborou uma tese chamada O Sentido e o Valor do Tradicionalismo. E essa tese ela trata todos os pilares do movimento. E um deles, para mim, que faz muito sentido, é o desaparecimento dos grupos locais. O que são isso? Das comunidades. Hoje, a nossa sociedade, a gente é muito individualista, né? A gente está preocupado, né? E cada vez mais preocupado com o eu e não com o nós, né? E dentro do movimento, a gente tem a primeira noção de responsabilidade social. A gente tem que fazer projetos sociais para ser prenda. A gente tem que... a própria entidade tradicionalista ela tem que fazer. Então, é muito nós. E o direito é isso. Se tu for um advogado que só olhar para si, para o eu, tu não vai escutar o teu cliente. Tu não vai estar preocupado com o resultado final do processo. Tu vai estar preocupado só com teus honorários. Tu não vai estar preocupado se aquela causa, como o pessoal gosta de falar, né, o processo, o resultado dele vai impactar na sociedade. Então, eu costumo dizer que o movimento influenciou em tudo, porque a minha noção de valores e a minha noção de responsabilidade veio do próprio movimento tradicionalista gaúcho, né, que é o que a gente participa, que é uma entidade, mas que, ao mesmo tempo, congrega todos os tradicionalistas. E veio da filosofia de vida da minha família. E como que o movimento te ajudou a ser uma mulher proeminente na tua área do direito, né? Tu conseguir liderar um monte de homens lá em São Paulo, né? Lidar com o cliente, lidar com o juiz, né? Lidar com
com uma justiça dura, bruta, que nem é a paulista, defendendo os interesses dos trabalhadores, num estado que conhecidamente defende as empresas. Uhum. Como que tu foi forjada dentro do movimento para te tornar essa líder, essa inspiração em São Paulo que tu é hoje? Primeiro, obrigada, né, pela referência, assim. Eu ainda me sinto sempre uma aprendiz, né? Eu acho que, quanto gestão, a gente está sempre aprendendo. Mas o movimento em si, como a gente vive muito em grupo, e automaticamente, quando tu te torna prenda, que a gente usa aquelas faixas de couro, né? Assim como são as misses, enfim. Mas a prenda em si, ela tem uma responsabilidade, e eu fui prenda do Rio Grande do Sul, que é representar o Estado. Então, a noção de representação, ela é muito importante, né? Quando tu é prenda do Rio Grande do Sul, a gente, ali aos 19, 20 anos, a gente recebe homenagens, Assembleia Legislativa do Estado, a gente é convidado por governador, enfim. Então, são as primeiras responsabilidades que eu tive na vida, e eu levo elas para a minha responsabilidade hoje no escritório. Né, a minha imagem, a minha postura, aquilo que eu acredito. Claro que a gente pode brincar, pode ser espontâneo, claro. Mas aquilo que a gente acredita, né, na nossa vida pessoal, ela também tem que imprimir na nossa vida profissional. E dentro do movimento, como ele é muito plural, eu pude aprender algumas coisas sobre até a gestão de crise, assim, né, como que a gente tinha que lidar com as pessoas. Todo mundo é diferente, todo mundo vai ter uma personalidade diferente, e nem por isso ela não vai ter um lugar dentro daquele CTG ou daquela empresa. Inclusive, existe, né? A gente fala muito isso. Existe um lugar para cada um, e um lugar para a gente valorizar o talento de cada um dentro do nosso escritório, inclusive, né? Então, isso eu aprendi, a olhar as pessoas conforme as suas peculiaridades, assim, e não em querer também imprimir quem eu sou nas outras pessoas, né? E como advogada, a gente conhecer um pouco de tudo na vida, né? Conhecer um pouco da história, dos lugares, das pessoas, né? E no caso agora de São Paulo, isso também me ajuda, né? Conhecer um pouco da história de como se forjou São Paulo ajuda também. Então, acho que o conhecimento que ao longo da vida a gente vai pegando, né, dentro do movimento e trazendo para a advocacia, isso foi muito importante para que eu conseguisse me estabelecer em São Paulo, sempre com muita humildade também, porque a gente não pode chegar desbravando, né, outro estado e querendo impor, né, alguma coisa. A gente tem que chegar com humildade de aprender e de conseguir compartilhar. A minha equipe hoje, todo mundo toma chimarrão. Eu ia fazer esse comentário. Tem que ter humildade, mas a última vez que eu estive lá no escritório, tu fez todo mundo tomar chimarrão. Eu digo, não, tem que experimentar. Tem que experimentar. Primeiro eles queriam tomar gelado, que é tererê no chimarrão, né? Mas depois todo mundo toma mate agora. Exato, Sem açúcar. Todo mundo toma. Não é mate, né? Sem açúcar. Com açúcar não é mate. Não, engraçado. Mate é com açúcar. Chimarrão é o amargo, tá? O mate, ele tem esse apelido carinhoso quando ele é com açúcar ou com mel, né? Com mel? Exato. Pra mim, inclusive, isso já foi tema várias vezes lá dentro do assunto, lá no escritório, e é legal poder fazer esse partilhar de tradições, porque São Paulo também é uma cidade muito plural, tem muita gente em muitos lugares. Esses dias as meninas estavam trazendo cuscuz, todo mundo estava comendo, provando. É que São Paulo é universal, né? Exato. Tem gente do mundo inteiro. Não é nenhuma questão de Brasil, assim, tem muita gente que migra do Sul, migra do Nordeste, Centro-Oeste, enfim. O Brasil inteiro migra para São Paulo em busca de ser, de fato, a cidade das oportunidades, né? Exato. É como se fala, assim, é uma cidade que vive 24 horas. Isso. Sai 11h30, meia-noite, 1 da manhã na rua, o fluxo é normal. Sem dúvida. Parece que o pessoal sai dos bueiros, assim, realmente tem muita gente que mora em São Paulo e é uma cidade que pulsa. Exato. E para entender a abrangência do movimento tradicionalista, tu pode contar para a gente, local, só tem no Rio Grande do Sul, ou ela se expande? Eu sei que ele se expande pelo Brasil, mundo afora, mas traz para a gente um panorama de quão grande é esse movimento. Perfeito.
Acho que às vezes, até para o pessoal que eu conto muito lá em São Paulo, eles não fazem ideia do que é, né? E assim foi comigo também quando eu estive morando na Bahia, que não fazia ideia também com a grandeza, né? De muitas tradições que não vai além do carnaval. Então é muito legal essa questão da gente poder andar o Brasil inteiro, poder espalhar um pouco da nossa cultura e também aprender. E o movimento tradicionalista gaúcho, ele nasce em mais ou menos ali em 45, né, aqui no Rio Grande do Sul, o organizado. Né? A gente já tinha manifestações antes. E aí ele toma uma proporção enorme, assim, né? Hoje a gente tem um movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul, mas a gente tem no Paraná, a gente tem em Santa Catarina, e aí vai mudando. MTG-PR, MTG-SP, tem em todos os estados. Né? Tem CTGs em todo o Brasil. Então, existe uma confederação brasileira da tradição gaúcha, chamada CBTG, que organiza, inclusive, essa competição da qual eu participei e fui campeã nacional de declamação, que tu mencionaste por primeiro. E existe também uma confederação internacional da tradição gaúcha, que aí, enfim, aí tem até os vikings de bombacha, na Austrália, no Canadá, tem, enfim, não vou lembrar de todos os lugares, mas assim, tem CTGs espalhados realmente por todo o mundo. Mundo. Que interessante. E trazendo um pouquinho para esse concurso que tu foste campeã, como que se desenvolve de fato, esse concurso? Quantas pessoas, como é o desafio, como se dá, quais são também os requisitos para eu participar. E me chamou muito a atenção que tu foste campeã de declamação com poesia própria. Isso, perfeito. E isso é natural, que as pessoas declamem as próprias poesias? Começando, assim, explicando para vocês como é que funciona a competição, né? Existe um festival, que é o maior festival de cultura amadora da América Latina de forma organizada, tá? Que se chama Enarte, Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, que a finalíssima desse evento acontece na cidade de Santa Cruz, no parque onde hoje está acontecendo a Oktoberfest, né? E esse festival, ele reúne, tá, mais de 1 milhão de pessoas no final de semana, transitando ali pelo parque da Oktoberfest, acampados, participando de diversas modalidades, chula, gaita. Reúne os 40 melhores de cada categoria do estado. Da chula, da dança tradicional, da dança de salão, dos grupos de dança, né, de cada região tradicionalista. O Enarte é dividido em 3 fases. Ele tem a fase regional, que no caso da minha região, que eu represento ainda a minha cidade de origem, Cachoeira do Sul, ele tem 18 municípios na região concorrendo. Aí vai lá 10, 15 de cada cidade e seleciona 10 para passar para a próxima fase. Aí vai para a fase interregional, onde são 5 regiões. Tá? Aliás, o Rio Grande do Sul é dividido em 3 interregionais e aí vão para aquela fase. Dali sai mais 10 pessoas daquela interregional. E no final, os 10 com melhores notas se somam àqueles 30 já classificados, somando 40 pessoas que vão para o final da Enarte, em Santa Cruz do Sul, em novembro. As fases, elas são ali, começa por junho, e elas vão transitando, né, no meio do ano ali, agosto, setembro, outubro, e depois a final em novembro. Os campeões dessas modalidades vão representar o Rio Grande do Sul na fase nacional, que acontece de 2 em 2 anos, que é esse Festival Nacional da Arte e Tradição, que aí reúne o pessoal que laça lá na campeira e também reúne a parte artística, que a gente chama, que é os artistas amadores da cultura gaúcha. Né? E tem canto, tem declamação, chula, como eu falei para vocês, dança. E aí eu tive a honra de representar o Rio Grande do Sul, ter sido convidada por ter sido a campeã de 2023 do Enarte, também com uma poesia minha, que eu fiz para o meu avô, chamada Um Outro João. E no FENARTE, né, eu declamei um poema para Constância, que eu fiz em homenagem à minha mãe, à minha avó, enfim, a história de todas as mulheres. E como tu me perguntaste, não é muito comum. As pessoas normalmente declamam poemas de outros autores, mas eu
tive essa audácia, até com muito receio, né, de ser muito audaciosa, mas quando a gente quer falar algumas coisas e a gente não acha uma maneira, a gente procura alguma forma. Em cima disso que tu está falando, Muri, o poema, ele já tem por si só, de qualquer natureza, o aspecto sensibilidade. Tá? O poema, ele é sensível, tá? Tanto aos olhos de quem escreve, tá? Quanto aos ouvidos de quem o escuta. O poema busca atingir uma parte sensível das pessoas, uma parte de emoção. Então, o fato de tu escrever o poema, nada melhor ao declamador ser aquele que, de fato, colocou o seu coração naquelas palavras. Então, assim, eu entendo o que tu está dizendo, que não é o habitual, mas acredito que o fato de escrever torna ainda mais verídico, digamos assim, ainda mais sincero, ainda mais puro, ainda mais genuíno, né? Cada timbre que sai da voz do declamador. Porque enquanto tu escrevia, tu imaginava, né, como seria declamar, né, o poema de Constância em homenagem à mãe, né, e todas as mulheres. Né? Então, uma riqueza enorme, assim, né? Muito, muito grande, diferenciado. E o poema, as pessoas talvez não saibam, quem não é do meio, não tá habituado a escutar, a consumir, né? Existe um trabalho que também envolve música, né? Perfeito. Então, existe uma musicalidade por trás que tu também tens que pensar. Então, ela tem um músico que ajuda ela na composição, né? Ela diz o tom que ela quer dar, o ritmo que ela quer dar, porque é algo que realmente ele transcende a palavra em si. É o que aquela palavra ela desperta no ouvinte também. E tu que me contou sobre isso, eu achei interessantíssimo. Tu é músico, né, Isaac? Tu sabe que música, ela desperta, né? E o som, cada nota, ela te traz uma emoção diferente. Então, quando a gente vai construir uma apresentação, a gente já pensa qual é a tonalidade, né? Quem é a gente chama de amadrinhador, a pessoa que toca, né? Seja o gaiteiro, seja o violeiro que toca junto, né? E normalmente é um violão que acompanha, mas hoje em dia as pessoas colocam, né? Fazem um mundo aí de acompanhamento, né? E eu penso, quando eu vou tocar, que quando eu subir a minha voz, eu quero que ele venha junto. Quando eu fazer uma parte mais triste, eu gosto que ele toque mais triste. Aí a gente vai escolhendo as notas, né? E vai fazendo esse desculpa te jogo. cortar, Muriel, é uma composição, então. Vocês fazem um ensaio, tu precisa escolher um violeiro para te acompanhar ou não? Como é que é esse negócio? Na verdade, hoje eu trabalho, não dá pra dizer que trabalho, né? Porque eu nunca acho que isso é trabalho, para mim é arte, né? Mas assim, quando a gente vai montar uma apresentação, como foi agora, final de semana agora, eu estava no Esteio da Poesia Gaúcha, que é um festival de poemas inéditos, existe também, só de poemas inéditos. E aí a gente monta a apresentação só para aquele momento ali. E quando a gente vai montar, no caso, essa pessoa que me convidou, ele era o poeta, mas ele também era o amadrinhador, que pode ser. Então, a pessoa que construiu o poema me convidou para defender. Então, ele sabia também a tonalidade que ele queria dar para o poema. Então, eu também senti o que ele queria passar, aquilo ali na música dele. E eu acho que isso é muito importante. Mas tem vezes que eu pego a interpretação do poema, eu leio, porque cada um de nós vai fazer uma interpretação de texto diferente. Quando tu lê, né? Vai dar a sua tonalidade. E aí eu peço também. Nessa parte eu quero que tu deixe em silêncio, nessa parte eu quero que tu faça em Mi menor, Mi maior, sei lá. E a gente vai montando ali. Mas ele compõe, as pessoas compõem uma melodia. E é um negócio isso hoje em dia, mulher, ou não? Por exemplo, o cara que escreve poema, ele pode te contratar, por exemplo, vou te pagar X para tu declamar, porque eu quero que na tua voz, ou não, assim, é loucura que eu tô falando. A tradição em si, eu acredito na questão da gratuidade. Tradição é aquilo que de forma espontânea a gente passa de pai para filho, de irmão para irmão. Então eu não acho que tradição ela tem que ser paga, mas eu também tenho
muitos amigos e tudo mais que vivem disso e vivem da arte. Sim. E eu acho isso também muito genuíno, porque conseguem fazer arte no seu dia a dia. Mas pode ser feito, né? Tem, assim como nós que trabalhamos, fazemos outras coisas, né? Não somos amadores, a gente faz, né, por convite, tem aqueles que também podem pagar. Mas, em geral, não é o que acontece. Está todo mundo ali fazendo... Acontece mais nos festivais de música do que de poesia. De poesia, a maioria das vezes são pessoas convidadas, estão ali só pela arte, não recebe nada. É pela arte mesmo. E aí, tu mencionaste a poesia que tu declamou e foi vencedora, que foi escrita por ti. E eu te faço um convite, se tu puderes declamar ela pra gente. Posso escolher um trechinho para vocês não ficarem muito cansados. Nunca me cansaria. Porque... Agora que a gente descobriu que não há cobrança. Constância, ela é um poema, é uma poesia em si, ela leva mais ou menos... A gente até tem um tempo, tá? A gente não pode ultrapassar 10 minutos em algumas competições, né? Como o próprio Enarte. Então, as poesias, elas geralmente contam uma história, tem um início, meio e fim ali, então elas são um pouco extensas. Eu normalmente escolho quando vou fazer alguma coisa assim, um trechinho, né? E uma das partes que mais me marca, e que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, é essa parte que eu vou escolher para dizer para vocês, tá? Não vou lhes contar dos feitos de Constância, da sua história de lutas pela igualdade e de glórias, de ter protegido as estâncias, empunhado armas, sucumbido às chamas pelos seus direitos de trabalho e, ainda assim, ter ficado à margem da história. Vou lhes falar, sim, de Constância de vida difícil, de pele doída, agredida, deflorada, usurpada, sob as vestes nobres e sob as vestes japuídas. Tanto faz a constância da vida, tanto faz por quem derrama o pranto. Se pelo pai, pelo filho, ou pelo espírito que às vezes é avesso de amor, é avesso de santo. Acho que é isso. Eu queria mais. Eu estava aqui me concentrando ainda mais. Bem quietinho aqui, porque eu tava na esperança que continuasse. Eu estava na esperança que viesse uma Constância. Que continuasse. Não. Mas é muito lindo, Muri. Eu não... Nossa, que talento, Muri. É uma interpretação incrível, né? Assim, porque, como a gente acabou de dizer, a gente estava em silêncio aqui sentindo cada palavra, né? Eu sempre costumo dizer assim que a gente, quando fala poesia, tem que ter o lugar, né? E eu sou muito assim de entender se as pessoas querem ouvir. Porque a pior coisa que tu tá falando é a pessoa não querer ouvir, né? Então, e poesia em si é uma coisa que, né, tem que ter o público. Então, eu sou por partes, vamos por partes. Vamos ver se o público gostou. A gente diz mais um pouquinho, senão a gente guarda, né? Mas Constância é muito forte, assim. Então, eu até vim de uma outra apresentação que quando tu monta a apresentação, às vezes tu tá imbuído naquela emoção daquela outra apresentação. Mas Constância sempre me traz de volta para esse lugar aqui de luta da mulher, de resiliência. Então, ela é muito forte, assim. Quando a gente termina, até dá Com certeza. um calorzinho. Então, a colocação da voz, né? A respiração, As diferenças de tom. Diferença de tom. É impressionante mesmo, fiquei tocado. E tu tem o poema que tu escreveu pro teu avô, né? Que tu também venceu. João. Esse é bem... A Constância tem um lugar de luta. E me emociono também. Mas o João... Meu avô não é João, tá? Mas meu avô se chama Manuel. Mas eu dou o nome de... Às vezes, alguns nomes, como é a própria Constância, por ficar sonoro, né, por ficar bonito. Porque a poesia tem isso também, é arte, né? Então, a gente...
E João até é o nome do meu tio, meu avô chama muito por ele. E meu avô, aos 94 anos, extremamente lúcido, mas perdeu a minha avó. E nessa lucidez acabou se perdendo um pouco pelo caminho. Então ele, em algumas coisas, ele está muito resignado, muito, né, por não conseguir andar direito, né, chega a velhice. Então teve um dia que eu estava lá em casa e eu não sabia o que eu ia fazer mais para estar presente. Às vezes me irritava um pouco, porque a gente, enquanto ser humano, mesmo assim, a gente ama, mas se irrita com as pessoas também, né? Se indispõe. E aí eu coloquei aquilo no papel, porque eu não podia brigar com ele aos 94 anos para dizer para ele, vô, o senhor tem que esperar um pouquinho pelo café, pelo horário do remédio, a gente já está indo. Nem sempre a gente vai estar, o senhor vai chamar e a gente vai estar aqui. E aí nasce um outro João. Aparício Silva Rilo foi um grande poeta gaúcho e ele falava de um João. Então, por isso, meu avô é um outro João, porque ele é inspirado também nos vários Joãos dos poemas de Aparício, que eram normalmente homens campeiros, e meu avô era um homem campeiro. E aí nasce o João. O João, ele, no final do poema, eu falo que eu não quero ficar com aquela imagem do meu avô na cama, né, acamado, mas eu quero ficar da imagem que ele construiu para mim, de ter sido uma pessoa autodidata na leitura e tudo mais, dos negócios, né, e aí é bem emocionante. Eu quase não consegui terminar na competição em 2023, porque quando eu terminei, estava eu, o público, a minha família, todo mundo bem emocionado. Então, é como tu disse, o poema, quando a gente escreve, tem um pouquinho a mais ali. Sensibilidade ali, né? Que tu vai colocar no papel. Bom, então não vou... E essa questão da cultura, da troca de geração, do conhecimento transmitido, eu acredito, já falei em outros episódios, que a cultura ela é um mapa da vida, que ela é transferida pelos teus antepassados. E a poesia, para mim, ela teve momento, ela teve espaço, inclusive por conta do meu pai. Ele sempre gostou de Jaime Caetano Brown e ele sempre declamou para mim, desde pequeno, o Tio Anastácio. E eu decorei também o Tio Anastácio. Vai ter que dar uma palhinha depois, né? Por conta da repetição, e o grande ponto é que não é só uma poesia, é todo o contexto por trás dela. É o momento que eu lembro do meu pai me contando uma história, às vezes ele cantava, ainda canta, né? Ele é vivo, cantava uma música, às vezes contava uma história da vida dele, contava uma poesia, e aquilo vai te despertando uma memória afetiva que ela se mistura entre as palavras, entre o momento, entre o sentimento. E eu consigo perceber que a beleza ela é objeto de estudo filosófico até hoje. O que é o belo? Porque é muito fácil a gente vê algo e muitas vezes quando existe uma quebra de uma organização, tu consegue perceber que não é belo, né? Que é feio, que te dá uma repugnância por não ser organizado, né? E da mesma forma que por trás do belo, a gente consegue perceber um quê de inocência, de pureza, que ele... E ao mesmo passo, eu em reflexão, parece que aquilo foi colocado dentro de mim. Não sei se quando a gente foi feito... É genuíno que a gente chama. É genuíno, porque eu já sei. A beleza, ela tá dentro de mim ou ela tá dentro do quadro? Porque se eu consigo perceber a beleza, quer dizer que aquilo também tá dentro de mim. Tá um pouco no quadro, tá um pouco na paisagem, tá um pouco na poesia, mas também tá um pouco dentro de mim, porque eu consigo perceber ela. E o Tio Anastácio, eu também não vou me estender porque ela é longa,
Mas ela começa entre a ponte e o lajeado, na venda do Bonifácio. Conheci-te o Anastácio, negro velho já tordilho. Dizem muito que é bem potrilho. Hoje é pobre e despilchado, de tirador remendado, num petiço douradilho. E vai. E daí a parte final do poema, que eu acho muito bonita, é: quem visse-te o Anastácio, num boliche ou de campanha, golpeando um trago de canha oitavado num balcão, tinha bem logo a impressão que aquele mulato sério era o Rio Grande Gaudério fugindo da evolução. E daí lá no final, quando ele conta a história do negro, né, o tio Anastácio, ele era um negro, foi colocado para ele que se ele lutasse a Guerra dos Farrapos, ele teria liberdade, né, que ele não seria mais escravizado, que ele poderia ser que ele seria livre, mas ele... E até parece mentira, negro velho de valor, morreste num corredor, como um matungo sem dono, não tendo neste abandono, ao menos um companheiro que te estendesse o baixeiro para o derradeiro sono. E agora que estás vivendo na estância grande do céu, engraxando algum sovel para o patrão velho buenacho, não te esqueça, aqui debaixo, aonde o velho largo ainda existe, Munchiru velho e triste, como tu, criado guacho. Olha aí, lindo, né? Todo advogado é um declamador, né? Incrível. Ó. Incrível. Eu acho que é realmente a poesia, a arte. Porque ela vem carregada de história na fala de vocês, né? Exato. E assim, eu acho que o sucesso da declamação está quando o ouvinte aqui deste lado está imaginando a história do tio Anastácio. Isso. A gente chama isso de transmissão da mensagem poética. É um quesito que mais vale na avaliação. Mas a gente ainda tem um ditado entre nós que a transmissão da mensagem poética, na verdade, é arrepiar o pelo. Tá? Então, assim, se o que tu me fala, se o que tu me transmite com a tua declamação, ela arrepia o pelo, ela faz, né, a gente ficar emocionado, isso te toca, tá cumprido a mensagem, né? Para mim, a maior dádiva, assim, é sair do palco ou de algum local onde eu esteja compartilhando e alguém dizer assim, nossa, o que tu falou para mim, a tua apresentação me emocionou, sabe? Não é nem o prêmio que a gente recebe lá, porque aquilo é simbólico, né? O Enarte eu participei durante 20 anos para ter 2 premiações, né? Porque tem tantas outras pessoas boas, né? A gente seleciona 10 para passar por um domingo de uma final. E aqueles 10 já são maravilhados com aquele, né, com aquela posição. Por quê? Porque, na verdade, o que importa é aquilo que tu está transmitindo para as pessoas através da tua palavra, se a mensagem chegou, sabe? E aí é isso que tu trouxe, o carregar dos sentimentos. Quando tu fala, assim, Muri, né, eu não tenho esse dom que vocês têm, né, não tenho tanto a questão da cultura gaúcha, não, deixa eu ser claro aqui. Eu acho lindo de ver as declamações, realmente, mas assim, não tenho nenhuma na cabeça. Né, mas o que eu queria dizer em cima disso que tu acabaste de pontuar, e eu falo muito isso para a nossa equipe de relacionamento lá no escritório, quando tu traz a seguinte fala, agora, não é nem pelo troféu, porque o troféu, ele é o dia mais fácil. Porque é o dia do reconhecimento. E aí muita gente, às vezes, imagina que o dia do troféu é o dia do sucesso, mas não. O dia do sucesso é o dia em que tu não estava com vontade, sentou para escrever um poema para o teu avô e a inspiração não veio, e aí tu fez um mate e a inspiração não veio, e tu pensou, lembrou da história, escreveu, apagou, reescreveu. Esse é o dia do sucesso. O dia do sucesso são os dias em que as coisas não saem como a gente esperou, e mesmo assim... estivesse em um quarto em Salvador, na Bahia, estivesse um quarto em São Paulo, no teu quarto em Cachoeira. Esses são os dias onde tu não desistiu para fazer aquele poema. Tu acabou de dizer, são 10 anos de participações para 2... 20 anos de participação para 2 troféus. Então, foram 18 anos de sucesso para 2 de reconhecimento. E eu acho que o segredo está aí.
né? Quando a gente faz com devoção, faz com entrega, faz com amor, sabe? A gente escuta na tua fala e na fala do Isaac também sobre viver o poema, porque eu aqui estou tendo o privilégio, né? Já tenho o privilégio de conviver com vocês, mas de ver as declamações de perto, parece que eu vivo com vocês cada palavra, sabe? Realmente é algo muito diferente. Mas porque... não me coloca na mesma frase que a Muriel. Não. Porque a declamação da Muriel é ímpar. É que a declamação Eu não da Muriel mereço foi ela que nem escreveu. né? Mas aí é que tá. Ele foi o cara que me ajudou a transformar isso em um potencial lá nas audiências, viu? Viu? Tá, porque aí eu levei a declamação lá para as audiências. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Entendi. Inclusive, quero aproveitar para fazer até uma colocação em relação a isso, sobre o troféu. Quando eu fui campeã em 2023, para mim foi 2 vezes campeã, 3 vezes. Por quê? Vocês que trabalham comigo, mas eu acho que vocês não sabem disso porque eu sou meio durona na queda às vezes. Eu não gosto muito de mostrar fraqueza, né? Até a página 2. Até a Mas página não é demonstração de fraqueza, é aquela segurança, né? Exato. Mas, assim, 2023 foi um ano muito desafiador para nós, enquanto escritório também. A gente estava em ascensão, né? Continuamos, mas acho que talvez foi o ano que a gente, né, mais, assim, correu, né, atrás da máquina. E eu, por si só, naquele ano, fiz 197 audiências. Nossa. Com certeza fiz mais de 400 reuniões, porque a gente é uma reunião por audiência, então, né? Fiz mais de 400 reuniões, com certeza. Mais a audiência. Morei em 3 estados diferentes e atendi inúmeros clientes, enfim. E ainda assim consegui ser campeã da NARTE. E aí eu não levantei aquele troféu. E aí quando chega o final do ano, que o Lucas me manda ali, que eu estava em primeiro nos processos, nas audiências, né? Porque a gente tem os nossos números, nossos desafios rankings. pessoais. Exato. Aquilo para mim, aquela contemplação de eu conseguir, enquanto mulher, enquanto profissional e artista ao mesmo tempo, quando eu levanto aquele troféu em novembro, aí eu chego lá na festa para vocês dizer, eu sobrevivi a esse ano. Foi a maior verdade da minha vida e foi a maior vitória da minha vida, porque eu consegui, no meu profissional, chegar onde eu imaginava para minha vida, ao mesmo tempo que realizei um sonho de criança. Então, essas coisas, essas pequenas, grandes coisas na vida da gente, eu escrevi um texto, tá lá no meu Instagram, inclusive, que era para mim nunca esquecer daquele momento. E eu digo lá naquele texto, eu nunca mais quero esquecer que eu sou capaz. E muitas vezes disseram para nós, se tu for para ser um bom advogado, tu não vai ter uma vida pessoal, tu não vai ter uma parte artística. Muitas vezes contestaram isso. Tu não vai ser, sei lá, o que tu quiser ser enquanto profissional, porque tu não consegue fazer. E aquele ano eu me senti que eu podia fazer. E eu agradeço, claro, todo o apoio sempre que eu tive, tanto na parte de profissional, de que todo mundo no escritório sempre entendeu que eu tinha o meu gás, vinha disso também. Mas agradeço também a minha família por ter entendido as ausências e todos aqueles que viram no palco que tinha uma artista ali, mas também tinha uma profissional que não ia sempre estar ensaiando 24 horas por dia, mas ia dizer a sua verdade, de alguma forma. Então, quero agradecer também por vocês por esse momento, porque foi um momento, assim, maravilhoso da minha vida e que me trouxe até aqui. Foi muito legal. Massa. Eu que só tenho a agradecer pelo teu trabalho, pelo teu empenho, por tu não te esconder atrás de uma ideologia ou de uma procurar desculpas para não entregar, né? Uhum. Por ser realmente uma mulher guerreira, admirável, né? Íntegra. Eu te conheço, né? Há muitos anos e posso realmente afirmar isso, porque hoje a gente vê uma tentativa de desculpar o não atingimento dos resultados, dos objetivos. A gente já discutiu isso em outros podcasts também. E eu vejo que contigo, com dedicação, com trabalho, tu realmente alcançou os teus objetivos.
E a única razão de tu alcançar todos esses objetivos é de fato tu mesmo. É de fato a tua história, o teu trabalho duro, o teu empenho em conseguir se tornar cada dia melhor e ter esse olhar de vencedora sobre a vida, né? De realmente, não, eu quero ser vencedora. Eu não quero ser mais uma pessoa, não quero ser mais um comum e eu vou pagar o preço. Então, eu acredito que tu vem pagando o preço e tu vem recebendo os louros por esse preço que tu tem pago, né? Acho que mais do que eu quero ser, pelo que conheço da Muri, é uma frase de afirmação. Eu vou ser. Eu vou ser. Eu vou ser. E assim, Muri, como tu fez o agradecimento aqui, a nós presencialmente também, né? Tu sabe toda a admiração que eu tenho por ti, né? Por toda a relação que construímos dentro do BBMD, né? Hoje sócios, mas nos primórdios colegas, né? de escritório, enfim, de demandas e colegas de tudo que a gente se apoiou em fazer. Mas todas as vezes que eu dou os treinamentos no escritório para as pessoas novas, eu sempre falo os nossos primeiros treinamentos. Né? E mais do que qualquer coisa, eu falo para eles sobre a tua história. Sobre como a Muri transformou a vida dela aqui dentro. Né? Com oportunidades que ela soube aproveitar, porque eu acho que o sucesso de qualquer liderança é colocar as asas para que as pessoas possam voar. Né? Porque tu nunca faz ninguém voar, né? Tu potencializa as qualidades que ela tem. E aí, quando a gente fala em referências, e na vida, a referência é a base de qualquer coisa. Né? Porque a gente olha para alguém, seja uma pessoa do lar, né? Minha referência é minha mãe, minha referência é meu pai, minha referência é um famoso, seja ela qual for, né? Uma pessoa de sucesso, Bernardinho, enfim, seja a referência que for, ela sempre traz consigo uma carga de vícios e virtudes. Né? E toda vez que eu falo para as pessoas e dizem assim, a Muri é minha inspiração, muitas vezes eu já ouvi isso. A Muri é minha inspiração, a Muriel é minha inspiração. E eu sempre corrijo em um seguinte sentido. A Muri até pode ser a tua inspiração, porém, quem conhece a Muri de perto sabe que a Muri é mais que inspiração. A Muri é transpiração. Porque ela vive absolutamente cada momento em que ela trabalha. Seja uma declamação, tu vive a declamação. No trabalho, tu vive o trabalho. Na cultura gaúcha, tu vive a cultura gaúcha no teu lar, na tua casa, nas relações que tu tem com o teu avô, com a tua mãe, né? Posso falar porque convivo contigo, sabe? Tu, de fato, transpira, entrega e tu é a Muri é 100%. Por isso que a Muri é transpiração em qualquer área da vida. Se tu quer ter sucesso na tua vida, transpire por aquilo que tu quer. A gente tem inúmeras provas de pessoas que de fato transpiram, entregam e transformam não só as suas vidas, mas todo o seu arredor. Né? E tu é uma dessas pessoas, né, Muri? O exemplo arrasta, a gente fala tanto aqui, de quanto tu eleva a régua lá em cima em relação à entrega, à doação, à dedicação, a conhecimento, à técnica, sabe? É uma busca incessante por tu ser melhor do que tu. Exato. Só. Exato. Perfeito, Lucas. Foi perfeito, assim, obrigada. Mas eu ainda faço essa colocação, assim, a gente brinca muito, né, com o escritório, a gente fala, nossa, o BBMD é intenso. Nós somos todos intensos, né? Acho que a gente transpira. Uma loucura de intensidade. Às vezes eu fico pensando, assim, por que Deus reuniu todos nós? A gente tem alguma coisa, né? Mas, assim, eu acho que as pessoas se reúnem e se conectam porque elas têm energias parecidas, enfim, né, acreditam em coisas parecidas. E eu só consegui achar lugar na minha intensidade porque eu acho que todos nós somos muito intensos naquilo que a gente acredita, no quanto a gente trabalha e tudo mais. E eu me permito ser a declamadora e a advogada porque eu sei que a intensidade é bem-vinda aqui. E é muito legal, é muito bom a gente ter um ambiente assim em que a gente pode ser essas coisas todas que a gente é, sem precisar sucumbir nenhuma parte da gente. E isso ser visto como uma qualidade. A gente tem muita dificuldade hoje, porque as pessoas querem ser isso ou aquilo. Né? Então, e também querem representar muita coisa para muitas pessoas, mas
para si, né? Que é o que tu falava, eu faço uma competição comigo mesma, até exagerada de vez em quando. E é isso, eu sou intensa porque eu acho que isso vai me fazer melhor. E eu acho que isso vai fazer melhor pro meu trabalho, pra minha vida pessoal e profissional. Nem todos os dias a gente pode ser 100%, mas a gente busca ser o mais próximo que a gente conseguir. Sem dúvida. E como a gente foi para um lado poético, né? Eu estava reflexivo aqui enquanto vocês conversavam. Existe a Odisseia, né? Que foi escrito por Homero. E na cultura pop, Odisseia é algo que é demorado, que é penoso, né? E por que é demorado e por que é penoso? Porque houve a Guerra de Troia e existia o Odisseu, conhecido também como Ulisses. Ele foi um rei, o rei de Ítaca, que ajudou a combater do lado dos gregos. E ele foi o responsável por construir o cavalo de Troia. A ideia foi dele, né? Quando teve o combate entre gregos e troianos, que os vencedores foram os gregos. Só que a Odisseia, a própria... não somente a Odisseia, mas esse conflito, ele não foi um conflito somente humano. Ele foi um conflito entre deuses, né? Então, pensa, num lugar que vive de ilhas, o deus que representa o mar não é muito bom de tu desagradar. E quem estava do lado dos troianos era Poseidon, que era o deus dos mares. E Poseidon perdeu. Ele perdeu a guerra por conta de uma ideia do rei de Ítaca, que é o Ulisses. Então, o que acontece? Poseidon é um deus, não vai morrer nunca, ele é eterno. Então, tu vai ter aquele deus sempre com raiva de ti. E tudo que Odisseu queria era voltar para a casa dele, que era o reino de Ítaca. Poseidon faz de tudo para atrasar esse retorno dele. Então, Odisseu passa por diversas situações que vão atrasando essa jornada de retorno ao lar. E certo momento, o navio dele afunda e ele vai parar numa ilha. E essa ilha ela é habitada por um ser, que é uma ninfa. Uma ninfa é uma deusa linda, maravilhosa, né? Que é vinculada a Afrodite, então ela é sensual, ela é sexual, ela é tudo que um homem pode desejar em matéria de sexo. E ele se vê naquela ilha preso com ela. E o que acontece? Essa ninfa, ela se chama Calypso. Não é a da banda Calypso. Não é a Joel. Não é a Joel. Alô, Pará, não é a Joel. E Calypso se apaixona por Odisseu. Porque Odisseu, ele é um rei, ele é desejado, ele é íntegro. Para o grego, isso é muito importante. A tua honra, ele é honrado. Ele foi um campeão no campo de batalha. E ela se apaixona loucamente por ele. E ela começa a envolver ele de todas as formas possíveis. Então conta a história que durante o dia, na verdade durante a noite, ele era atraído para o centro da ilha por ela. E lá ele passava a noite inteira em romance. Só que Odisseu, ele tinha família, ele tinha esposa, ele tinha um lar. E quando o sol começava a nascer, ele começava a se lembrar da família dele. E ele começava uma jornada caminhando até a beira da ilha, até o local que ele conseguia se distanciar ao máximo daquela situação. Mas ele estava preso naquela situação, ele estava preso naquela ilha. E lá ele chorava torrencialmente, todos os dias, porque ele lembrava da casa dele. E esse fluxo de ele ir para o centro da ilha e voltar, corria todos os dias. Até que Zeus enxerga aquilo ali
E ele fala para Calypso, Calypso, ele quer voltar para casa. E se ele de fato quiser voltar para casa, tu precisa deixar ele ir. Ele é um rei, ele não é um qualquer que tu pode aprisionar. E ela oferece para ele o maior benefício que um Deus pode ofertar para alguém, que é a vida eterna. Então ele é jovem, ele é honrado, ele é um guerreiro e ainda tem a possibilidade de viver eternamente com uma mulher linda, maravilhosa, sensual, que realmente ele está, de certo modo, apaixonado. E ele tem que tomar novamente uma decisão na vida dele. Entre abandonar o propósito dele, a vida dele, o reino dele, ou ele tem que abrir mão da imortalidade. E qual que é o ponto? Ele decide voltar para casa. E ele abre mão da imortalidade, ele paga o preço. Por quê? Porque Ulisses ele quer se tornar quem ele precisa ser. Ele tem um propósito, ele tem determinação e ele tem resistência e resiliência para ele cumprir esse propósito, que é de governar o país dele, de que é voltar para a esposa e de que é criar os filhos dele. E eu acho que todos nós passamos por decisões na vida que nos colocam essa pergunta: quem tu é? Qual é o teu propósito? Qual é o preço que tu vai pagar para tu te tornar a pessoa que tu deveria ser? E eu acho que esse momento de reflexão que a gente está tendo aqui agora, ele serve justamente para isso. Para a gente interpretar dentro da nossa vida quais são as decisões que vão nos tornar a pessoa que a gente deve ser, né? Perfeito essa tua reflexão, Isaac. Acho que perfeito até para o meu momento de vida. Descubra quem são as suas Calypsos. Exato. Perfeito. E volte para casa. E o engraçado... o engraçado que não existe... Essa alegoria que eu conto, ela não existe uma... Não existe uma interpretação correta. É muito relacionado à poesia. É como ela te toca. E ela é aberta para tu trazer, para tu ter a lição, tu absorver a lição que ela se aplica para a tua vida, né? Eu lembrei, fazendo a tua reflexão, eu lembrei de um poema que eu gosto muito, do Colmar Duarte, que é um poeta gaúcho. Um poema aqui, então, porque assim... GPT tá aí, Lucas. Não, mas tem que ser um que eu gosto, tem que ser algo genuíno, mas tem um que eu vou... Eu vou te dar o João pra tu ler um pedacinho pro pessoal, então, pra tu mostrar como tu tem talento de declamador, tá? Eu te mando aqui... Aí, tu não ganhou um campeonato? Não, mas aí tu vai... Pera aí, daí tu quer... Mas eu tava falando pra vocês do poema do Colmar, que é um autor gaúcho, se chama Tempo de Viver. E ele fala sobre a questão do tempo, né? Porque quando ele decide voltar, ele abre mão de ser eterno, né? Mas o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, o tempo que a gente tem com as coisas que a gente gosta, isso sim talvez seja o ideal de eternidade, né? Aí ele fala assim, tempo é para viver e ser vivido. E a medida é o que se faz na vida. Por isso, tempo sempre é dividido. Há tempo de brincar, de fazer conta. Há tempo de plantar e de colher. Tempo de florescer. Tempo de amar. Há tempo de sorrir e de chorar. Ou será apenas tempo de viver? Viver, sonhar a vida que se quer. Fui peregrino a procurar sem trégua onde estaria escrito meu destino, onde me levaria a estrada real. Andei pisando descaminho sem nunca sofrenar ou dar de rédeas aos desenganos que tocou se chear. Quando se sai sem prazo de regresso, melhor se esquece o que ficou para trás. E o tempo,
que é tão lerdo para um moço e parece que nunca vai voltar, o tempo corre mais em nossas veias. Foi apagando minhas referências e hoje é tarde demais para voltar. Então a gente tem que usar o tempo, né? Porque senão pode ser tarde demais para voltar. Só para não deixar passar em branco, então. E aí, só para não deixar passar em branco, esse foi o poema, porque, né, como uma boa declamadora, e vivi tudo isso na vida, quando fui convidada pelo Isaac para morar na Bahia, eu escolhi esconder isso de todo mundo lá na minha terra e aproveitei um festival de poesia para anunciar que eu ia me mudar para todos os meus amigos com esse poema. Se chama Tempo de Viver. Tem um tempo. Poderia se chamar Salvador. Mas enfim, eu separei um poema aqui que me ajudou muito na passagem do meu avô, né, que foi uma pessoa que foi referência, né, para mim em diversas questões, né, foi inspiração e transpiração. Que quando ele partiu foi algo muito dolorido, assim. Mas a gente sempre busca um alento ao coração, né? E esse poema me ajudou bastante, se chama Partidas e Chegadas. Eu não tenho a interpretação de vocês, eu vou ler o poema, né? Até porque não é uma situação gaúcha, né? Mas ele diz o seguinte: quem observa da praia um veleiro afastando-se da costa e seguindo para o alto mar, certamente o contemplará até que ele desapareça no horizonte. E alguém dirá: já se foi o veleiro. Teria esse veleiro desaparecido? Teria sumido da nossa vista? Teria deixado de existir? Não, apenas não os vemos mais. Ele continua o mesmo, com o mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava diante de nós, com a sua vela branca a se enfunar ao vento e a levar o seu destino para outros mares. E é então que no exato instante em que alguém diz da praia, o veleiro se foi, outros do outro lado dirão, lá vem o veleiro. E assim é a passagem. Quando morremos, apenas mudamos de porto. Uns choram porque o veem partir e outros se alegram porque o veem chegar. Perfeito, perfeito. A poesia é isso, né? É algo que... É muito massa, né? É muito. Me ajudou bastante, assim, na época. E, enfim, te arrepiou, né? A sempre lembrança. arrepia. Toda vez que eu leio, eu me emociono como estou agora. É. Mas, enfim, faz parte do jogo, né? E o locutor, né? O locutor de rádio não ia ser um bom declamador? Claro que ia, né? Tem que treinar muito para chegar. Mas foi massa. Muri, muito obrigado por tu ter vindo. Né? O nosso tempo, infelizmente, está acabando, né, Beto? Uhum. Beto quer falar uma poesia também? Tava puxando Matheus Capriga aqui. Mas foi extremamente proveitoso esse breve momento, essa hora que a gente passou junto. E, como de costume, a gente sempre pede para o entrevistado deixar uma mensagem para o nosso espectador que seja um pouco de ti deixado para o outro. Se tu, de fato, pudesse dizer algo nesse final, seria de muito bom grado para a gente. E eu te deixo essa deixa, então, para tu deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo. Perfeito. Quero agradecer imensamente pelo convite. Quero dizer para todas as pessoas, né, reforçar aquilo que eu já vinha dizendo para vocês ao longo desse nosso episódio, que acreditem nos seus sonhos, mas sejam quem são e não escondam nenhuma parte de vocês. Utilizem isso para poder valorizar aquilo que vocês têm em termos pessoais e profissionais. Eu acho que ambos os campos andam juntos. E hoje eu sou uma feliz declamadora, uma feliz profissional, né? E eu acho que isso é uma construção, né? O dia a dia. E buscar que o prêmio da vida, né? Seja ele o profissional e o pessoal, que ele seja também o momento em que tu está na busca, né? Viver o presente. E olhar para esse presente ao redor. Tem muitas pessoas te ajudando a construir isso, né? Mas também nunca perder a fé
ser resiliente e acreditar na poesia da vida. A vida, ela pode ser... A gente tem que ter uma dose de realidade, mas tem que ter um pouco de poesia, né? O ano passado, quando a gente fez o nosso final de ano ali do escritório, de improviso, eu disse um poema também que eu gosto muito. E como nem todos, né, a gente não tem uma gravação daquilo, eu vou reproduzir aquele poema, porque ele significa muito para mim e é o que eu realmente acredito. Então, quero deixar gravado na nossa história do escritório para finalizar. Ele é um poema do Vane Dardi, que é também um outro poeta gaúcho que eu gosto muito. E ele fala sobre a vocação das mãos. E eu acho incrível o que a gente pode fazer com o nosso trabalho, de mudar, né? Esse é o nosso lema, né? A gente está ali para mudar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. E a gente faz isso, né, com o nosso trabalho, com as nossas mãos. E esse poema, ele fala disso. Se chama Ode às Mãos do Bem, né? E ele fala que ele não vai cantar as mãos do mal, ele vai cantar as mãos do bem. E no final, ele fala, não inveje os pássaros, pois só tem asas quem não tem mãos. E foi pela vocação das mãos que construímos caravelas, transpomos horizontes e nos jogamos aos mares. Não inveje os pássaros, pois só tem asas quem não tem mãos. E foi pela vocação das mãos que nos tornamos ícaros insones para voar entre as estrelas. Lindo. É difícil falar alguma coisa, né? Mas, Muri, também super te agradeço. Acho que foi um episódio muito massa, né? Carregado de sensibilidade e emoção, né? Tu é uma pessoa sensacional, formidável. De minha parte, super te agradeço. E tenho certeza que todas as pessoas que nos assistiram sentiram dos seus lares, estejam assistindo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? Também foram tocados por essa... redoma de poemas que aqui falamos. É um episódio diferente, né, Isaac? Isso nunca tinha acontecido, mas realmente foi muito massa. Muito massa. Então, muito obrigado, Muri, novamente. A gente espera te entrevistar, conversar contigo muitas outras vezes. Quando tu for campeão mundial de declamação. Ainda não tem essa modalidade, né? Mas a gente pode inventar, né? Enxergamos um negócio. E eu agradeço a todos que nos assistiram até agora. Sem dúvida alguma, esse episódio foi o episódio mais bonito que já foi gravado. Sem dúvida foi o mais poético, foi o mais profundo, posso dizer. E espero que cada um compartilhe, deixe um comentário, diga a poesia que gosta também, qual poesia gostou, se leu, e espero que a gente tenha tocado o coração de cada um que está hoje nos ouvindo. Um grande abraço e até o próximo episódio.